Edu, a situação é realmente muito complicada, né? Muito complicado. O Tigrão trouxe aí os números com muita contundência e realmente é verdade, né? O Guarani está numa situação. Eu não me lembro. O ano passado a gente juntos aqui analisava a Série B, né? E o primeiro rebaixado da Série B foi o ABC de Natal, né? E eu me lembro uma competição ruim, mas se eu não me engano, nessa rodada o ABC tinha mais pontos do que o Guarani. Depois eu quero dar uma levantada aqui, mas realmente assim, e aí jogando em casa, com vários problemas, e aí atrai problema não só técnico, né? Porque a equipe do Guarani a gente sabe que é limitada, mas aí tem a questão emocional também. E hoje deu para ver, né? Os jogadores, na fisionomia dos atletas, a gente percebe aquela pressão, né? A gente percebe que o peso, né, dessa competição, desse campeonato ruim, dá para ver que é muito complicado. É muito difícil e complicado para o Guarani. Agora, a gente percebe o Guarani, no momento que está com um a menos também, pressionando a equipe do esporte, tentando chegar, tentando. Não dá para dizer aqui que o Guarani não correu. Não dá para dizer aqui que o Guarani teve corpo mole na partida. Não dá para dizer isso. Correu, lutou, tentou, mas o nível técnico é muito baixo. É muito baixo. A expectativa é de que essas contratações, que eu concordo com o Tigrão, são questionáveis, elas possam resolver essa situação. Agora, não dá para ter um prognóstico, digamos assim, positivo. Não dá. Realmente não dá. A situação é ruim, né? A pressão é muito forte, é muito grande e o Guarani não consegue sair do lugar, né? Parece que se atolou ali num lamaçal e não sai. Não sai, não consegue. Jogo em casa, jogo fora, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo comentário, é sempre a gente aqui dizendo toda vez a mesma coisa. Toda vez a mesma coisa. A limitação técnica é muito alta, né? Tem aí um ou dois jogadores hoje, principalmente, que teve um destaque um pouco melhor. A evolução, ela é preciso, né? Mas a gente percebe que jogou bem contra a Ponte no último jogo, teve bons momentos na partida. E aí jogou bem contra o Sport, também teve bons momentos. O grande problema é que o Guarani não consegue manter uma regularidade dentro do jogo. Esse que é o grande problema. Ele não consegue, por exemplo, hoje nessa partida, segurar um resultado. Mas houve ali um erro, né? Um erro do atacante do Sport que acabou dando certo, né? Confundindo, assim, digamos assim, o sistema defensivo, sobrou ali para o Zé Roberto, ele pôs na rede. Mas isso não dá mais para acontecer. Até quando o Guarani vai ter que ficar contando com isso? Não dá. Esse é o grande problema. Eu dizia isso lá atrás. O Guarani vai esperar a janela. Mas a janela, quando abrir a janela, nós vamos contratar. Não vai dar tempo. Não dá tempo. É muito competitivo. Olha, é só pegar a parte de cima da tabela e dar uma olhada. Se eu não me engano, Edu, acho que até o 10º colocado está encostadinho lá no G4. Está encostadinho. Então esse que é o grande problema. E aí a distância do primeiro fora da zona de rebaixamento já vai se aumentando, já vai aumentando. Olha o Paysandu aí que estava frequentando a zona de rebaixamento também. Olha lá onde que ele já está. 15º, né? Olha... Com 17. Hein? 17. 15º 17, com 17. Então já está subindo, já está lá em cima, né? O CRB tem um jogo a menos, provavelmente vai se recuperar e a situação ainda vai se complicando jogo a jogo. Então é muito preocupante a situação do Guarani e a análise do jogo hoje, dá para dizer que foi um jogo ruim, de muita lentidão, de ambos os lados e infelizmente o Guarani não consegue a vitória para tentar pelo menos um empate, que para mim também seria um resultado ok. O Guarani não consegue e amarga aí mais uma derrota jogando em casa na competição. Olha, o Guarani